Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nessa noite. Amém? O Juliano já comentou, nós estamos tendo agora, de hoje, começou agora às 18 horas, vai até domingo que vem, a reunião quadrianual da nossa igreja, reunião do Supremo Concílio, e é motivo de oração da igreja, porque são decisões que vão afetar a vida da igreja coletivamente e individualmente. Que Deus esteja abençoando. E nessa reunião estão presentes o pastor Valcir e o presbítero André, aqui da igreja, e outros membros do presbitério, representando o presbitério Juiz de Forano e também de todos os presbitérios do Brasil nessa reunião. Muitas decisões são tomadas lá. Tá? Que seja motivo de oração dos irmãos. E com a ausência do pastor da igreja, o conselho assumiu e eu estou à frente incumbido de trazer a mensagem. E pesa sobre nós essa responsabilidade, irmãos. Nós falamos aqui, e Deus fala primeiramente ao meu coração. E a nossa oração é que Deus possa falar através de mim, apesar de mim. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que escreveu o apóstolo Paulo em Filipenses, a igreja de Filipos, no capítulo 4. Carta escreveu Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Eu vou ler dos versos 1 ao 9. Diz assim o autor sagrado: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim amados, permanecer deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, companheiro fiel de jugo, também peço que auxilies, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente, como os demais cooperadores, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Deus, nós clamamos que o teu Santo Espírito fale, Deus, à tua igreja, que essas palavras não sejam minhas, Deus, seja do Senhor para a tua igreja, Pai. Obrigado pelo que o Senhor já falou em minha vida, Deus. Oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Se nós olharmos o mundo na sua história, ao longo da história da humanidade, a busca da paz é uma constante. De tempos em tempos, passamos por sobressaltos. Recentemente, aquele ditador lá da Coreia do Norte ameaçou com bombas nucleares, um outro não muito controlado, na maior nação da Terra, fazendo frente a ele, e se falando em Terceira Guerra Mundial, esses boatos sempre surgem, além de outras guerras. A Síria, nós recebemos irmãs sírias aqui, por causa da guerra. Em outros países, no Oriente Médio, a guerra é uma constante, e todos esses países, de alguma forma, buscam a paz. Buscam a paz como nação, buscam a paz como grupo de nação que tem alguma linha de pensamento semelhante, mas nós também, individualmente, buscamos a paz. Já viu quando você vai para um lugar muito silencioso, muito quieto, a gente primeiro coisa que fala, nossa, que paz, né? Ou nós buscamos a nossa paz interior, e essa é uma busca constante de todos nós, não só individualmente, mas também coletivamente como a igreja, né? Temos buscado isso, e paz para a nossa alma, paz para poder viver, paz para caminharmos.
paz para as nossas vidas. Essa é uma busca. Se nós voltarmos no livro de Atos, nós vemos, no Atos, em capítulo 16, Paulo tem uma visão, que um varão fala, passa para a Macedônia, e ele passa a Macedônia, prega algumas mulheres, lá há a conversão de Lídia, e assim começa a igreja de Filipos, é a primeira igreja plantada na Europa, a igreja de Filipos. Como não devia deixar de ser, após Paulo chegar, por ir contra toda a lei vigente, de toda maneira, Paulo é açoitado, ele e Silas são presos, depois eles são libertados e ele vai embora. Em dois momentos, Atos 20 e 2 Coríntios 2, relatam que Paulo volta a Filipos. Não fala quanto tempo ele ficou da primeira vez, quanto tempo ele ficou para fundar essas igrejas. Era uma igreja formada essencialmente de gentios, até pelos próprios nomes que nós vemos aqui, que eu acabei de ler, Vódia, Sintique, Epáfras, Clemente, não são nomes judeus, então é uma igreja formada por gentios. Paulo recebe, então, a sua prisão em Roma, provavelmente a primeira prisão dele, quando ele está numa prisão domiciliar, que ele podia receber visitas, né? Para quem não sabe, Paulo teve uma outra prisão em Roma, mas aí já uma prisão mesmo, calabouço, pouco antes da sua morte. Paulo recebe a visita de Epáfras, que a igreja de Filipos havia enviado uma oferta para ele conseguir sobreviver, já que ele tinha, por causa da prisão, tendo limitado as suas atividades. A gente vê em outros pontos que Paulo trabalha para poder ter o seu sustento. Alguns pontos ele recebe a oferta, mas ele trabalha muitas das vezes para ter o seu sustento. E aqui ele recebe uma oferta da igreja de Filipos, levada por Epáfras, e ele recebe também notícias de Epáfras, de como estava a igreja lá em Filipos. Ele escreve essa carta de lá. Interessante nós pensarmos que Paulo, desde a sua conversão, uma coisa que ele não teve foi paz. Ele foi preso, sinceramente eu não contei quantas vezes, açoitado não sei quantas vezes, naufrágio, mordido por serpente, perseguido pelos irmãos. Felipe citou o texto de Ananias, ninguém queria recebê-lo porque ele não era boa pessoa, uma coisa que ele não teve durante a sua vida depois de conversão. E o texto que o Felipe leu fala, vai ver o quanto custa o Evangelho de Cristo. E Paulo, apesar disso tudo, ele está dentro de uma prisão, mesmo que domiciliar, mas vamos considerar que prisão não é um lugar que você tenha muita paz, pelo menos paz de espírito. Você pode até estar tranquilo lá dentro, mas talvez até tranquilo demais, né? Não tem nada para fazer, mas paz de espírito, paz na sua alma, paz no seu coração, é uma coisa que você não tem dentro da prisão. Apesar disso, Paulo escreve aos irmãos sobre paz. Se nós lermos um pouquinho antes, o finalzinho do capítulo 3, o subtítulo, eu não vou ler esse texto, fala os inimigos da cruz de Cristo. E Paulo aqui estava falando daqueles irmãos, os judeus inicialmente, e depois os romanos, que perseguiram os irmãos de Filipos que se convertiam ao cristianismo. Essa era a realidade. E por isso ele começa o capítulo 4 pedindo aos irmãos permanecer deste modo firmes no Senhor, porque a coisa não devia estar fácil para a igreja de Filipos. Permanecer firmes no Senhor. Sem dúvida, permanecer firmes no Senhor foi dito e cantado hoje aqui, que é uma das maneiras que nós temos de termos paz. Se manter firme no Senhor, confiar em Deus, nos ajuda a ter paz. Os crentes de Filipos tinham, irmãos, certamente problemas que eu tenho e que você tem. Eles sofriam de doenças, eles tinham saudades, alguns morriam, todos esses problemas eles tinham. Mas eles tinham problemas que nós, aqui na igreja, aqui no Brasil, de uma maneira geral, não temos, que são perseguições. E esse texto, a partir do verso 17 do capítulo 3, fala claramente sobre isso, né? E mais ainda, um pouco antes, olha só o que diz Filipenses 2, versos 27 a 30.
Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e tenham menos tristezas. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre ao homem, visto que a causa da obra de Cristo chegou às portas da morte e dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja, pessoas estavam morrendo por causa de seguir a Cristo. E esse era um problema que nós não temos. Mas Paulo continua no capítulo 4, ele chega e pede: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Essas irmãs que são citadas somente aqui, certamente eram irmãs, e ele fala depois, que já caminharam junto com eles. Elas já caminharam juntos, talvez foram grandes ajudadoras de Paulo na plantação da igreja, mas chegaram um momento que essas irmãs, apesar de pensarem a mesma coisa, estavam distantes uma da outra. Coisas que só aconteciam na igreja de Filipos. Certamente irmãos que caminham junto por muito tempo, hoje nunca mais fazem isso. Não deixam por motivos que não são justos, vamos chamar assim, deixam de caminhar juntos. Mas esse era um problema que estava acontecendo dentro da igreja de Filipos. E Paulo pede a Epáfras: a ti, com fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ele lembra dos outros cooperadores que estavam junto com ele. Cita aqui Clemente. Eu falei com Clemente que ele ia ser citado falei, não vai embora, você vai ser citado no sermão. E os demais cooperadores, aqueles que estão escritos no livro da vida. Paulo certamente lembra daqueles irmãos que caminharam com ele. O relato da plantação da igreja, irmãos, é pequeno, mas certamente não se restringiu à família de Lídia e aos outros. Outros são citados aqui, outros irmãos que, para a glória de Deus, já estavam certamente escritos com seu nome no livro da vida. Ele pede a Epáfras para apaziguar essas irmãs. Ele continua no verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Paulo pede que eles se alegrem no Senhor. Por quê? Buscar alegria no Senhor, essa é a verdadeira alegria. Os irmãos estavam sofrendo perseguição, era uma igreja jovem, uma igreja que tinha pouco tempo de existência. Certamente a firmeza da fé, para muitos, não era grande, e ele pede: se alegrem no Senhor. Não fique olhando para as circunstâncias, não olhe para o lado, não olhe para os outros, se alegrem no Senhor. Não é fácil, irmãos, mas Paulo pede a esses irmãos que se alegrem no Senhor. No verso 5, ele diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Paulo lembra do testemunho importante, ou seja, mesmo diante das dificuldades, Paulo lembra desses irmãos a moderação que eles tinham que ter, ou seja, o testemunho que eles podiam dar para as outras igrejas, apesar de perseguidos, apesar de sofrendo. As perseguições vinham tanto dos judeus, pela conversão, quanto dos romanos. E sempre que o status quo, sempre que é mudada alguma coisa dentro da realidade, alguma perseguição há, irmãos. E Paulo lembra que o testemunho deles era importante. Diante deste contexto de perseguição, de lutas internas entre as irmãs que estavam brigando, Paulo fala para não ficar ansiosos, e aqui eu gostaria de focar mais a minha mensagem nessa noite. Ansiedade, irmãos, a gente sabe que, eu vou dizer que eu fico ansioso quando eu tenho que estar aqui. Não é uma coisa que me é de toda confortável. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida, faz parte da nossa personalidade. Uns são mais ansiosos, outros menos ansiosos. Isso é característica do ser humano. A ansiedade em si não é pecado, de maneira alguma. Mas talvez ser ansioso o tempo inteiro, com coisas que não precisamos ser ansiosos, talvez aí
seja pecado. A falta de confiança de que o nosso Deus não vai prover, que Ele não é o Jeová Jirê, o Deus provedor. Essa expressão apareceu quando Abraão estava caminhando para poder ter o sacrifício de Isaque, e ele usa essa expressão, Deus proverá. Ele confiava que Deus ia ser o provedor do sacrifício, como assim o foi. Nós conhecemos a história depois de Abraão, não, tá? Abraão, quando diz isso, ele não conhecia a história. Nós hoje já conhecemos a história, é fácil dizer, porque nós sabíamos que o cordeiro ia estar lá para ser sacrificado. Mas quando Abraão cita isso, ele estava dando uma demonstração de confiança no Senhor. Nós estamos aqui, irmãos, defendendo que nós devemos deitar e ficar tranquilos e falar, não, Deus proverá. Não, de maneira alguma, a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia não nos ensina a ficarmos de barriga para cima, deitados e tranquilos, que não tem problema algum. Mas certamente nós precisamos confiar. E confiar plenamente. Felipe leu o Salmo 37:5, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O que nós fazemos, na grande maioria das vezes, tiro a maioria das vezes, o que algumas vezes fazemos é entregar o caminho ao Senhor e ficar olhando para o caminho, vendo o que o Senhor vai fazer com ele. A gente não consegue entregar o caminho e confiando que Deus vai ficar. É difícil mesmo. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou apontando um dedo para os irmãos, até porque se eu apontasse, tinham 3 apontando para mim. Eu estou falando primeiro para mim. Então, todas essas coisas dizem para o Jander, a dificuldade de confiança que nós temos profundamente no Senhor não é fácil. O reverendo Hernandes, no Instagram, ele falou, a confiança em Deus tira nossos olhos de nós mesmos, de nossa fraqueza, ou da enormidade do problema, para colocá-los naquele que é onipotente, está no controle de todas as circunstâncias. Quando nós olhamos para Deus, nós tiramos o problema de nós, entregamos o problema para Deus, apesar dos problemas e apesar do tamanho dos problemas. Mesmo assim, nós ficamos ansiosos. Concorda? Nós ficamos ansiosos. Se temos um problema, a ansiedade vai fazer parte. Perdemos a nossa paz, ficamos angustiados. Quando eu perdi até os meus cabelos, né? Mas Paulo aqui nos dá 3 orientações para não ficarmos ansiosos. Primeiramente, ele começa, não andeis ansiosos. E aqui, irmãos, ele não está dando opção, é imperativo, é para não andar ansioso. Não fique ansioso. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Não andeis ansiosos, é imperativo. E a outra coisa que ele diz logo depois é de coisa alguma. Porque talvez você possa estar pensando, você está falando isso porque você não conhece o meu problema. Aquele meu problema, você só fala isso porque é você. Mas se você conhecesse o meu problema, você diria, eu posso ficar ansioso. Não, Paulo é totalmente inclusivo, ele não dá opção para nós. Ele diz que não andemos ansiosos de coisa alguma, independente daquilo que está, independente da enormidade do problema, nós não devemos ficar ansiosos. Então, a primeira coisa que ele diz, e ele continua, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. A primeira coisa que nós devemos fazer é orar. Orar. Aqui não são orações diferentes, tá, irmão? Petição, súplica, ação de graça, apesar de elas terem significados diferentes. Aqui o autor está enfatizando que nós devemos orar. Devemos colocar diante de Deus nossos problemas, nossas angústias, nossas ansiedades, nossa dependência dEle, súplica é isso, dizer que não somos nada sem Ele, confiando que Ele fará. Daí as ações de graças, e confiar antecipadamente. Senhor, eu agradeço pelo que o Senhor vai fazer na solução desse problema.
Então, com supplicações, antecipadamente, sabendo que o nosso Deus vai dar uma solução. E eu não estou falando aqui, irmãos, de troca, não, de maneira alguma. E talvez a solução nem seja aquela que a gente queira, mas há uma confiança em Deus para nós entregarmos a Ele. Confiar de recebermos antes de receber. E é interessante que isso que ele coloca vem com uma promessa para nós. O verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você orar, se colocar diante de Deus humildemente, dependente dele, ele atende às nossas orações. Segunda Crônica diz que o povo que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Nós precisamos nos colocar humildemente diante daquele que é o Criador de todas as coisas, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Rei do Universo, e lembrarmos que na nossa oração nós estamos em audiência com o dono de todas as coisas, irmão. Você tem um privilégio. Talvez você pense um dia em encontrar com aquela pessoa famosa que você admira, seja na música, seja na literatura, seja em qualquer coisa, na ciência, o que for, e você certamente vai ficar nervoso. Mas na sua oração você está diante daquele que criou todas essas pessoas famosas que você um dia sonha em encontrar ou sonha conhecer. Então, nós precisamos nos colocar diante desse Deus. Ele é tão bondoso que ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento. E aqui nós precisamos entender que paz de Deus é diferente de paz com Deus. Romanos 5 diz que, justificado, pois, mediante a fé, temos fé com Deus. Essa fé, a paz com Deus é a paz da justificação. Deus já não está mais irado contra nós. A nossa reconciliação foi feita através de Cristo Jesus. Essa é a paz com Deus. E depois que nós temos a paz com Deus, a paz de Deus, uma paz que excede todo entendimento, então eu não vou ter a ousadia de tentar explicar, porque ela vai exceder ao meu entendimento, ao seu entendimento. Nós não podemos explicar, mas nós podemos sentir, e essa paz inunda o nosso coração, e mais do que isso, essa paz guarda o nosso coração e a nossa mente. Guardar aqui no sentido de proteger. Ela guarda, ela protege o seu coração, a sua mente, de coisas ruins. Quando você se coloca diante desse Deus, Ele guarda a sua mente, o seu coração, e você sente uma paz, apesar daquilo que está correndo lá fora. E nós vivemos no nosso país um momento difícil para muita gente, para muitas pessoas. Desempregados, nós temos mais de 13 milhões de pessoas. E essa paz é algo que preenche o nosso coração. É uma paz que guarda e que não deixa que nós fiquemos ansiosos. Então, a primeira coisa que Paulo diz é: nós devemos orar. Não andeis ansiosos. Como eu não vou ficar ansioso, como eu vou querer ter paz, eu preciso orar e me colocar diante de Deus. A segunda coisa que Paulo diz começa no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Como que nós temos ocupado o nosso pensamento? Nós temos lido bons livros, temos meditado na palavra de Deus, temos ouvido boas músicas, conversado saudavelmente. Nossa vida devocional, como ela está? Se você ficar o dia inteiro no Facebook,
no WhatsApp, na TV, no Instagram, né? Nada contra nenhuma dessas mídias. Eu acabei de citar o Instagram, eu fiz questão de citar que era do Instagram, porque eu ia falar nisso agora. Não há nada de mal nessas mídias, irmãos, de maneira alguma. Todas essas coisas em si são boas, né? Elas são ótima fonte de evangelismo, de comunicação, de trabalho para muita gente. Quantas pessoas hoje trabalham por causa do WhatsApp, ou usam o WhatsApp? Mas se nós ficarmos o dia inteiro ligado nisso, a chance de termos de filtrar o que é bom, de termos dificuldade em filtrar isso, ela é muito grande. Você vai acabar ouvindo. Você ficar o dia inteiro pensando nos seus problemas, seja eles quais forem, e não deixar que outras coisas ocupem, seja problema de saúde, seja falta de emprego, seja o dinheiro, a falta dele, o que for, você vai ficar ansioso. É difícil ver jornal, né? Eu estou quase, não quero ficar alienado, mas eu estou com dificuldade de ver jornal. Eu ainda brinquei ontem com um amigo que parece que existem dois Brasis, porque o Brasil continua caminhando, mas se você vê o jornal, você só vê desgraça. Não tem nada. Eu fico pensando quem gosta de ver o Datena, porque vai morrer alguém ali, sempre. Não tem uma notícia que presta. E o cara está na TV todo dia. Eu trabalho num lugar que chega uma hora, termina, o cara que fica lá, vai lá e troca a TV e põe no Datena. Eu falo assim, meu Deus, o que esse cara quer ver aí? Ele e outros mais, né? Ele é só um exemplo, eu falei porque ele é conhecido de todos. Corre sangue nesse programa. Nosso coração fica acelerado. Se você ficar o dia inteiro com essas coisas, irmãos, não tem Rivotril que aguente, não tem nada, não vai dar conta. A gente vai perder a paz. Você pode ver jornal, não é ficar alienado, mas também não precisa decorar. Né? Meu sogro, tem hora que ele quer decorar o jornal, porque ele vê de um, vê de outro, vê de outro, vê de outro, vê de outro, ele acha que ele sabe todas as notícias, e se você vê o jornal mais de uma vez, você vê que elas se repetem, e são os mesmos motivos, as mesmas coisas. A gente precisa aprender a selecionar aquilo que nós temos visto e aquilo que tem ocupado a nossa cabeça. Não é defender, não planejar o futuro, né? Mas a gente também não pode ficar sofrendo por ele. Quem tem filhos sabe disso, a gente preocupa com o futuro dos filhos, o que os nossos filhos vão ser, com quem vão se casar, o que eles vão fazer num mundo difícil, né? Eu estou lá com a Lídia quase formando engenharia num Brasil que está ruim, a gente fica preocupado, será que vai ter emprego? Estou vendo o Marquinhos, a Bia aqui, tem o Gabriel agora mudando para São Paulo, com as ansiedades, tudo isso faz parte. E nós não somos os únicos, né? E todos que têm filhos aqui, sejam pequenininhos, como o Benício e o Levi, sejam maiores, né? A gente tem preocupações com nossos filhos, elas são justas, e elas ocupam parte do nosso pensamento, mas nós temos também que aprender a confiar em Deus e deixar que essas coisas caminhem. A terceira coisa, irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos pensar, ocupar a nossa mente com coisas boas, e a terceira coisa que nós precisamos fazer é praticar. Olha o que diz o verso 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. A Bíblia está cheia de orientações de como nos devemos portar como cristãos. E aqui eu não estou falando de regrinha, eu não bebo, não fumo, não jogo, não é isso. Muito mais do que isso. Paulo aqui chama os filipenses que praticam aquilo que eles aprenderam, receberam, ouviram e viram. Como temos nos portado? Será que nós temos amado ao nosso próximo como a nós mesmos? Nós temos dado a outra face? Temos perdoado? Isso é o que a Bíblia nos ensina. Isso é o que a gente aprende quando você vem na escola dominical, quando você lê a Bíblia, quando você ouve a explicação da palavra. Tiago diz que quando a gente vê uma coisa e não pratica, é como aquele que se olha no espelho e quando sai, se esquece da própria imagem. Nós temos amado a nossa esposa como Cristo amou a igreja. As esposas têm sido submissas aos seus maridos. Nós temos não irritado os nossos filhos e por aí vai. Nós temos inúmeras afirmações de como nós devemos portar como cristão. Será que nós temos praticado o que temos ouvido, o que temos visto, o que temos lido e os que temos visto? É um desafio para todos nós sermos melhores cristãos.
praticar aquilo que aprendemos, praticar aquilo que ouvimos. E esse versículo também, irmãos, é acompanhado de promessa. Não é só pratique isso. Joia, legal, acabou. Não. E o Deus da paz, Jeová Shalom, será convosco. O Espírito Santo de Deus, algo sobrenatural, invade o nosso coração. Recebemos essa paz sobrenatural. Todos nós temos a experiência de talvez conversar com alguns irmãos e ver, não é possível que ele está com essa paz, apesar de todas essas coisas difíceis que enfrenta. Mas é possível, irmãos. É possível quando nós oramos, quando nós pensamos, quando nós praticamos. Essa paz que excede a todo entendimento. O Deus da paz vai estar conosco se nós praticarmos aquilo que nós temos aprendido. Seja que você que chegou à igreja há pouco tempo, seja você que está há longos anos caminhando, você aprendeu alguma coisa, você ouviu, você viu. E a gente precisa ter o desafio de praticar. Já caminhando para a nossa conclusão, irmãos, nós temos aqui um grande problema, e para esse problema eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia, meus irmãos, é que nós somos pecadores. Muitas vezes nós não oramos como devia, ou quando oramos não confiamos adequadamente. Outras vezes enchemos a nossa cabeça e deixamos que os problemas sobrepujam, os problemas ficam maiores do que eles precisam ser ou do que eles são. E tantas vezes não praticamos aquilo que temos aprendido. Nós pecamos e entristecemos o Espírito Santo de Deus. Ficamos ansiosos e perdemos a paz. Quantas vezes nós desnecessariamente perdemos a paz? Porque somos pecadores. Mas eu gostaria de dizer, para encerrar, que eu tenho também uma boa notícia disso. Aquele que, sem pecado, sem merecer, foi levado à cruz por mim, por você. Ele morreu uma morte que não era dele, era uma morte nossa. Nós éramos para estar pregados lá naquela cruz do Calvário. Ele morreu na cruz, ele perdoou os nossos pecados e nós somos justificados por ele, através dele. Deus nos vê através de Jesus. E assim como somos justificados, nós temos paz com Deus. E aí, com isso, por Cristo Jesus, nós podemos voltar e termos a paz de Deus. Essa paz que nós não conseguimos entender, que não sabemos sequer explicar, mas sem dúvida, quem a tem, sente, conhece e pode testemunhar disso. Jesus foi chamado pelo profeta Isaías de o príncipe da paz. É Ele que nos traz a paz. É Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você. É Ele que tem a paz, que nos dá essa paz. Que nós possamos aprender a orar mais, a buscar essa paz em Deus. Não sei como cada um chegou nessa noite aqui, mas sem dúvida, se não é agora, em algum momento das nossas vidas, nós vamos buscar paz. E lembre-se, irmãos, de orar, de ocupar a sua mente com aquilo que é bom, que é saudável, que é amável, que é justo, e de praticar aquilo que temos ouvido e aprendido. E a paz de Deus, a paz que excede a todo e qualquer entendimento, esse Deus da paz vai estar conosco, não porque há mérito nenhum em nós, mas por Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe e que o Príncipe da Paz